Laura, muito obrigado. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Aí depois a gente começa aqui nossa conversa. Combinado. Obrigada, Fê, pela apresentação. Que bom estar aqui com vocês. Eu sei que o tema não é dos melhores, eu sei que ninguém está contente com esse tema. Eu sei que a gente vai tratar aqui praticamente uma série Game of Thrones, né? Vamos sair todo mundo aqui com calor nesse frio, porque realmente o projeto está longe de ser algo agradável para se discutir. Queria estar aqui dando notícias boas, mas acho importante vocês conhecerem o que está acontecendo, acho importante vocês saberem do processo legislativo que tem, né? A gente sabe que a mídia nem sempre aí vai de acordo com o que a gente imagina na hora de falar, a gente tem muitos comentários acontecendo, muitas publicações. Então, acho que nada mais certo do que a gente conversar um pouquinho aqui, entender efetivamente quais são os efeitos, imaginando que o projeto passe de acordo com o que o ministro Paulo Guedes apresentou, mas eu vou mostrar, vou colocar uma apresentação aqui para vocês irem acompanhando comigo, para a gente mostrar muito assim, o que que é hoje e o que seria. Acho que comparando os cenários, a gente consegue visualizar e entender melhor aí quais são esses efeitos e por que que a gente está discutindo algumas matérias, por que que algumas matérias têm mais ou menos chance de passar. Então, acho que essa é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês. E aí, falando rapidamente para me apresentar, sou advogada, já sou formada no Mackenzie, tenho pós em tributário, mestrado em tributário, fiz planejamento patrimonial, um curso fora também sobre o wealth planning. Praticamente sempre advoguei na área tributária e de wealth planning. Essas são as minhas paixões. Gosto muito do tratamento da pessoa física, né? E aí eu fiquei muitos anos trabalhando na área de private bank, na área de wealth planning de grandes bancos. Então eu prestava essa consultoria de conversar com as famílias, explicar como se funcionava o planejamento, o que fazia ou não fazia sentido para elas, mas óbvio sempre limitado ali a consultoria, afinal, né, estava ali no banco. Em 2019 eu fiz um movimento, abri aí o meu próprio escritório, porque eu queria unir aí essa vontade, não só de falar, explicar, como também poder executar, né? Ver tanto na teoria quanto na prática aquilo que funciona. Então, eu gosto bastante. E aí eu consegui unir isso ao fato de dar palestra, dar aula, é a minha segunda paixão também, não queria abrir mão. E você atuando ali, eu acho que faz mais sentido. Então, esse é um pouquinho aí do meu currículo. Eu estou E acompanhando. também você, Laura, desculpa, você também é uma nossa parceira, né? Então, tudo que a Mas gente, super. quando que a gente faz uma conversa com o nosso cliente, quando a gente enxerga que tem algum encaixe tributário para a gente diminuir a parte de tributação, formação de holding, qual seria o melhor caminho para seguir, a Laura é a que nos ajuda nessa parte. Então, ela já é uma parceira nossa então a gente já tem, ela é praticamente de casa, e por isso que a gente quis trazer esse papo para poder passar para os clientes, né? Acho que a gente vê muita notícia, a gente vê muita gente falando, que cada um fala uma coisa, e a gente quer passar para os nossos clientes o que seria, né? É isso que você quis falar para a gente. Acho que a sua apresentação vai ser muito baseada nisso. O que a gente tem na foto de hoje e o que vai ser lá na frente. O que realmente deve passar, se passa tudo, se vai ser um pouco desidratado ou não vai. Então, acho que para a gente poder passar isso para o nosso cliente de uma maneira mais fácil de linguagem, porque nem todo mundo consegue, acho que, acompanhar a parte tributária, é algo que não é tão simples a linguagem, e nem do mercado financeiro não é tão simples. Então, nós temos muitos clientes aqui de diferentes áreas, é importante, acho que, a gente tentar levar isso da maneira mais leve possível, e todo mundo que tiver qualquer dúvida, não entender qualquer ponto, não tem problema em levantar a mão, que a gente está aqui para poder esclarecer tudo. Exatamente, é para a gente tentar fazer acho que de um tema super complexo, que, né, a gente sabia que a reforma tributária uma hora apareceria, a gente não imaginaria quando que aconteceria nessa rapidez e todos os detalhes. Então, é tentar pegar esse tema complexo e transformar assim numa questão mais informal, para que vocês consigam compreender essa magnitude, enfim, do porquê surgiu, do porquê não surgiu. Acho que é isso, pelo menos, o meu objetivo aqui, é mais esse bate-papo, trocar essa ideia com vocês. Por isso, tem perguntas, se precisar, paramos para falar, é tentar realmente ser leve, dado que a gente vai envolver aí pessoa física e pessoa jurídica, tá? Eu vou aqui só projetar Vamos para lá. vocês, que eu acho que vai ficar melhor de vocês conseguirem me acompanhar. Aqui, ó. Deu certo? Tá aparecendo?
Ótimo. Tá sim, então estamos bem. Tá bom. Então vamos começar aqui. Então, a ideia aqui, primeiro eu dividi para a gente começar a falar entre pessoa física e pessoa jurídica. Porque como o projeto está extenso e ele acaba envolvendo aí áreas e temas que afetam física e jurídica, acho que para ficar mais fácil a gente começar, eu dividi aí, então, mais importante, vamos pegar a pessoa física, que é o que a gente está acostumado aqui mais a trabalhar, que afeta, e a gente termina aí um pouquinho falando da jurídica. Então, assim, antes da gente entrar no tema, o que eu acho importante, assim, vocês saberem, para não se assustarem com todas as notícias que acontecem. O projeto, óbvio, estava longe de vir bom, né? A gente não imaginou que viesse nisso. Eu, particularmente, achei o processo apresentado, o projeto de lei, um retrocesso. Vou explicar por quê. Eu imaginava que ele viria realmente diferente e me surpreendeu, porque eu tenho acompanhado diariamente lá em Brasília essas discussões que estavam acontecendo e metade dos pontos trazidos não eram as principais discussões, né? Então isso eu acho que surpreendeu um pouco o mercado, inclusive. A gente vai voltar a questões que eram discutidas lá em 1996, a gente está voltando à década de 90 nesses pontos, por isso que eu acho um retrocesso. E para mim ele veio bem populista esse projeto, e não só populista, ele veio assim, olha, não aprove. Tecnicamente falando, de forma administrativa, não aprove. Porque, literalmente, eu estou trazendo muito mais um ônus do que uma reforma necessariamente. Para mim, Laura, assim... uma parte minha mais de leigo também, tá? Mas você acha que também não pode ser uma estratégia de negociação, de tentar passar alguma coisa, levar alguma coisa muito grande, para depois passar alguma coisa totalmente desidratada, mas passando o que realmente eles querem que passe? Eu acho que foi objeto de negociação com toda certeza. Quer ver? Vamos pegar um exemplo. O Guedes fala desde o começo que ele queria tributar os dividendos. Ele nunca escondeu isso. Mas ele sempre veio com a questão de 15%. De repente, me aparece um projeto com 20%. Aí, quando a gente falou, não, mas 15 já era muito, 20 é uma aberração. Aí o Lira falou assim, não, mas esses 20 podem ser negociados. Então, a minha visão em relação a isso foi sim, teve uma questão da Receita Federal participar desse projeto, porque, querendo ou não, é questão federal. Então, ela, por exemplo, não é a favor da tributação dos dividendos. Então, eu acho que veio sim, tem questões que vão passar com toda certeza, mas ele vai ser bem diluído e eu acredito que tenham inúmeras emendas em relação aos temas que foram colocados, principalmente por divisão entre entendimentos da Câmara e do Senado. Tá? Por isso que eu acho que a gente precisa, assim, não é que nós não tenhamos que fazer planejamento, não é isso, mas nós não precisamos antecipar um planejamento com base no projeto inicial, porque com certeza a Câmara vai ter emendas, com certeza o Senado vai ter emendas. Então, eu brinco com os clientes assim, continuaremos fazendo o planejamento bom que sempre fizemos, sem se preocupar ainda com os efeitos, mas também não faremos um planejamento fechado o suficiente para que, se houver alguma mudança, eu não tenha aí uma adaptação para se fazer, sem ter um impacto fiscal, um impacto societário pesado para o cliente, tá? Mas não façam nada, não tenham medo, não tenham pressa de fazer algo com medo do que vai vir, porque a depender do que vier, o nosso movimento de agora, desse receio, pode ser muito mais caro do que efetivamente se a gente tivesse esperado. Então, o meu conselho aqui, igual como bom advogado, sempre no depende, vamos esperar ainda, tá? E um ponto que eu queria também colocar, que eu acho que é para vocês, que é essa questão do projeto. Então, além de ser um retrocesso, eu acho que ele foi inoportuno, tá? Minha opinião sendo super transparente com vocês. Para mim, é um projeto que visou o aumento da carga fiscal. É isso. Não consigo fechar caixa, preciso criar isso e ainda dei um argumento que, óbvio, não convence. Porque todo projeto de lei, quando apresentado, ele vem com uma exposição de motivos, né? E a exposição de motivos que a gente teve foi: precisamos trazer esses temas porque temos que ter um reequilíbrio aí por causa da defasagem da tabela do imposto de renda que nós tivemos e não é atualizada há anos. Não sou contra a exposição de motivos, mas para mim a exposição de motivos ela tem que vir com conta. Eu preciso apresentar, não basta eu jogar um argumento. Então, se realmente é uma defasagem, por isso eu quero fazer essa composição, então me mostre os números. Me mostre efetivamente o quanto é. Porque de uma conta de padeiro, né, que eu não quero entrar nessa área matemática porque eu não sei, então fazer uma conta aqui de advogado, ainda que fosse para fazer uma atualização, a carga está muito maior do que necessariamente precisa ser.
e porque uma parte do projeto já trata dessa atualização quando fez a recomposição do imposto de renda pessoa física, tá? Então, eu acho que eles teriam que mostrar, teriam que ter sido muito mais transparentes em relação. Até por isso que eu acho que vai ser um objeto aí também de negociação. Então, para começar aqui com vocês, que já era imaginado que teve isso, essa discussão de tributação dos fundos, ela não é uma discussão atual, a gente já teve há alguns anos aí a discussão sobre a tributação dos fundos, principalmente a questão dos fundos exclusivos, né? Não é de hoje que a gente sabe que o governo gostaria de igualar um fundo fechado para um fundo aberto, mas na época não passou, não teve aprovação, não teve aí o Congresso indo no mesmo caminho. Então, qual que foi a ideia proposta agora? Hoje, no fundo exclusivo fechado, principalmente, quando que o fundo exclusivo normalmente ele é utilizado? Ele é utilizado muito em planejamento patrimonial, porque o fundo, ele tem um CNPJ, mas ele não é uma pessoa jurídica. Então, enquanto os valores, minhas aplicações estão circulando, lá dentro do fundo eu não tenho uma tributação. A tributação vai acontecer quando eu efetivamente, né, fizer uma amortização, uma liquidação das cotas. E dado que ele, apesar de não ser uma pessoa jurídica, ele ter um CNPJ, ele tem um regulamento. Então, eu consigo criar algumas regras específicas para minha família, como, por exemplo, um usufruto, uma questão de quem vai poder exercer algum poder no momento da minha falta, que, querendo ou não, é um tema que a gente trata o tempo inteiro dentro da área de planejamento patrimonial. Então, o fundo, por exemplo, os fechados não tem come-cotas, passariam a ter o come-cotas, mas ao invés de ser hoje o come-cotas que a gente tem maio e novembro, passaria a ocorrer somente em novembro, a uma alíquota de 15%. E hoje, quando a gente faz um resgate ou uma amortização, o imposto de renda que a gente recolhe é a tabela regressiva, 22,5 a 15, conforme o prazo. Nessa proposta, o cenário com a reforma, eu teria o imposto de renda, mas eu faria a uma alíquota única de 15, e aí independente do prazo que o fundo tenha, tá? Seja no resgate ou na amortização. Aí a primeira discussão que teve foi, tributo ou não tributo estoque para quem tem o fundo fechado? Pelo projeto atual, né, pela redação atual, eu tributaria o estoque. E aí essa questão de tributar o estoque, ela é muito mais abrangente. Ela não envolve só uma questão fiscal, ela envolve aí uma questão se eu tenho efetivamente um direito adquirido sobre isso ou não. Afinal de contas, quando eu fiz, não havia essa tributação. Tem uma discussão também de você judicializar essa questão do estoque. E aí, por que eu digo judicializar? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas teve uma decisão, não é recente não, mas teve uma decisão do STF que falava assim, quando você tiver uma tributação, é dali para frente, porque eu não posso retroagir para prejudicar, né, via de regra. Então, se é dali para frente, na hora que eu judicializo, eu coloco essa questão da irretroatividade, que eu não posso prejudicar, e ainda coloco essa decisão que teve do STF, que seria dali para frente. Então, eu já teria 2 pontos aí para discutir na esfera judicial se eu poderia ou não tributar o estoque. E aí vem aquela velha máxima que a gente usa assim, que você existe uma lei que ela tem vigência, porque ela está ali válida, mas ela não tem eficácia, porque a depender da decisão, os bancos, por exemplo, não tributariam o meu estoque a depender da decisão que eu teria, se é de liminar ou não. Então, tem esse primeiro ponto, tá? E eu acho que, de repente, imagina lá, pior dos cenários, vai acontecer de tributar o fundo. Eles querem igualar e as regras até por uma questão de atrair investimento. Eles podem não colocar a tributação do estoque. Então, eu posso ter uma redação final dizendo que passo sim a tributar o fundo exclusivo, passo a ter come-cotas, tudo mais, mas é dali para frente, tá? Então, podem ter essas mudanças. No que muda em relação ao fundo exclusivo aberto, que já tinha o come-cotas, é que deixou de ser, né, em maio e novembro, passou a ser anual, também em novembro é uma alíquota de 15, ou seja, eu igualei o fundo aberto quanto fechado, e quando eu tinha fundos de curto prazo ou longo prazo, que as alíquotas mudavam, né? A alíquota regressiva de longo prazo era 22,5 até 20 e curto prazo 22,5 até 15, eu também igualo, passando a ser uma alíquota única aí de 15%, tá? Então, literalmente, para fins de tributação, fundo exclusivo fechado e fundo exclusivo aberto teriam a mesma regra. Tá? Do fundo exclusivo, Laura, ele era um mecanismo para tributação que usava para 2 coisas, né? Uma para a parte de inventário e outra parte dessa parte fiscal também de você não ter a tributação
na saída ou entrada de cada produto. Isso vai atrapalhar muito essa parte de saída e entrada de cada produto, né? Ainda mais na parte de inventário, ainda continua sendo uma solução interessante. É que, na verdade, o que acontece? O fundo exclusivo, esquecendo essa parte fiscal aí, para fins de planejamento, de novo, quando você, por exemplo, tem um CDB, uma LCI e uma LCA, e você vem a falecer, né, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar aquele CDB que estava vinculado à minha conta Laura, a Laura faleceu, passou a ser uma conta espólio, e eu transfiro aquele produto para o meu herdeiro, né, que decidi ali na partilha. Quando você tem o fundo exclusivo, como ele é por cotas, então eu vou transmitir as cotas que estão ali, eu não transmito o produto direto, transmito a cota. E mais do que transmitir a cota, eu consigo colocar regras nesse fundo. Então, por exemplo, puxa, eu tenho um filho especial e eu preciso colocar um tutor para ele poder fazer a gestão ali desse fundo, porque meu filho é especial. Num CDB eu não consigo fazer isso, tá? Num fundo fechado eu consigo pôr essas regras. Então, mais do que a parte fiscal, o fundo exclusivo fechado também é muito nessa ideia do planejamento, que continua. Planejamento você não tem como mudar as regras porque está muito mais no âmbito do direito civil do que no âmbito do direito tributário. Então ainda permanecem as vantagens, né? É óbvio que o fiscal é importante, a gente já está aqui de pagar imposto, ninguém quer pagar imposto a mais, é óbvio. Mas quando a gente fala de planejamento, eu não posso só olhar, né, só o imposto. Eu preciso olhar para aquele cliente como se fosse ali um quebra-cabeça. Eu pego todos os ativos que tem, monto ali o quebra-cabeça dele, entendo as necessidades e o que faz ou não sentido. Sempre, óbvio, pensando numa eficiência tributária, numa eficiência fiscal. Mas para termos de planejamento, perto, comparado aos outros produtos que a gente tem relacionados a CDB, LCI, esses produtos separados, ele continua sendo um excelente instrumento. Bom. Aí a questão do FIP patrimonial. E FIP patrimonial também não é de hoje, que a gente já sabe que a Receita Federal não gosta muito da ideia de utilizar fundos como forma de planejamento, porque justamente o fundo permite que a gente tenha aí uma eficiência fiscal, principalmente um diferimento. E o que aconteceu com o FIP, e aí eu digo FIP patrimonial, porque, gente, tem praticamente duas naturezas de FIP. FIP de infraestrutura e a gente tem o FIP patrimonial. De infraestrutura é aquele que eu acesso o mercado de capitais. E o fundo patrimonial, normalmente o FIP patrimonial é aquele utilizado. Poxa, eu vou vender minha empresa daqui a alguns anos, ou eu tenho várias empresas e eu quero coordenar dentro do fundo porque eu vou ter um movimento de mercado. Então, o FIP ele vinha justamente ali para passar a ser sócio, né, das empresas que eu tinha. Eu integralizava essas empresas, óbvio, respeitando regulamentação de imposto de renda, CVM. E aí, normalmente, em cima do FIP, eu criava um outro fundo, um FIM, um FIC, né, um multimercado de cotas. Por quê? Quando eu vendia a minha empresa, como eu vendi dentro de um fundo e o fundo não é uma pessoa jurídica, eu não tributava. E aí, o que eu fazia? O FIP, ele tem regras que não me permitem ter uma flexibilidade de acessar todo o mercado financeiro. Então, o que eu fazia? Eu transferia, subia para o FIM ou para o FIC e fazia a minha carteira de investimentos ali. E eu passava a tributar somente no resgate das cotas. Puxa, era um baita veículo. É um baita veículo para fins de planejamento. Poxa, Laura, mas quando eu integralizo no FIP, às vezes eu tenho que pagar o ganho de capital porque eu tenho que levar valor de mercado. É verdade. Mas imagina que a tua empresa vai ser vendida daqui 2, 3 anos. Teu ganho de capital hoje, ainda que você adiante, é muito menor do que lá na frente. Então, o FIP foi muito utilizado. A Receita Federal questionou, a gente teve julgamento no CARF dessa ideia se era ou não, né, uma simulação. E aí, agora, neste projeto, morre literalmente o FIP patrimonial. Por quê? Porque ele compara o FIP patrimonial a uma empresa. Então, aquele diferimento que a gente tinha até o resgate de cotas e tudo mais, ele deixa de existir. Então, ele literalmente se tornou uma empresa. E a partir do momento que eu o comparo com uma empresa, eu passo a tributar a venda ali das empresas que eu tenho dentro do FIP, como se o FIP fosse uma empresa. Então, eu que é legal também, Laura, a gente falar, muitos clientes nossos aqui têm FIPs, tá? Mas são os FIPs IEs, né? Que são os FIPs de infraestrutura. Esses FIPs continuam com zero tributação, tanto com ganho de capital quanto na parte de dividendos também. Então, continua sendo normal, seria mais para uma coisa, um private equity, ou uma empresa que vai crescer e se vender, vai fazer uma fusão, algo do tipo. Esses FIPs aí sim teriam esse tipo de tributação e provavelmente, existindo isso, acho que deixa de existir essa modalidade e fica muito mais nessa questão dos FIPs
os tradicionais que o nosso cliente costuma consumir, continua seguindo a mesma regra. Exato. Os FIPs entendidos como entidade de investimento, como produto, não mudam, continuam com as mesmas regras. O único que alterou é o que a gente considera aí o FIP patrimonial familiar, que é extremamente, né, ou pelo menos era extremamente utilizado quando eu tinha muita finalidade de vender uma empresa. Então, eu criava esse FIP para mim, para minha família, para que quando eu tivesse a venda, eu conseguisse aí ter uma eficiência fiscal aliado, óbvio, a regras societárias, porque os fundos são instrumentos altamente regulados, né? Tanto que eles têm um custo maior. Então, não é para todo mundo também que vai vender empresa que compensa. Sim. Mas quando utilizado, sempre foi para isso, tá? Mas entidade de investimento, fiquem tranquilos, isso não entrou. Ainda bem, né? Já que entrou tudo, alguma coisa tinha que não entrar também. Eu acho que uma dúvida que eu tenho aqui, não sou especialista em tributário, mas eu penso, esses produtos que são de infraestrutura, eles geram muito crescimento para o país, né? Porque é por ele que é financiado boa parte do que o governo, teoricamente, não conseguia fazer, ele dá esse incentivo para a iniciativa privada captar o dinheiro, dá um incentivo para captar esse dinheiro, que é a isenção da tributação, para conseguir construir N coisas para benfeitorias do país. Então, seria um retrocesso muito grande a gente ter tributações sobre esses produtos, que são produtos que financiam o crescimento do país, né? Que foi justamente o que me surpreendeu na questão dos fundos de investimento imobiliário, né? Não sei se, deixa eu ver se é meu próximo slide, ainda não, mas quando a gente fala de fundo de investimento imobiliário, que eu vou trazer daqui para frente, poxa, o fundo imobiliário, ele é um instrumento fomentador de investimento no mercado de capitais, todo mundo sabe disso, como é no mercado imobiliário. E ele cresceu muito, o fundo imobiliário, em termos de investimento, quando a gente teve essa questão de ter isenção para os rendimentos, né? Então, quando você vem com a ideia de passar a tributar, é óbvio que você perde um grande atrativo em relação a isso. Por isso, por exemplo, o fundo imobiliário, eu gostaria de apostar que não passasse, né? É isso. Por causa para não ter aí, ao contrário, ao invés de eu vou ter um desinvestimento, porque não vai fazer sentido eu continuar no fundo imobiliário. Então, quando a gente analisa, fala, mas eu tentar regulamentar esses fundos para ter uma atratividade, para ter uma regulamentação mais, né, homogênea, depende, né? Depende do quanto eu preciso daquilo, depende do quanto aquilo fomenta realmente, né, o mercado, de quanto o governo acaba dependendo indiretamente dessas receitas que entram. Eu acho que isso que deveria ter sido considerado. Incluir um come cotas, né? Essas coisas mais básicas, deixar em vez de 22,5 para 15, faz sentido para mim. Eu acho que entra dentro de uma característica realmente de reforma, mas tirar uma isenção de um produto que é um dos carro-chefes hoje e que é um carro-chefe como veio com o fundo de agronegócio, tirar isso, eu perco o produto, né? Não faz sentido. Concordo. Aí, vamos falar aqui de companhias offshore. Essa é um dos calcanhares de Aquiles, eu quero esganar quando a gente fala disso daqui. Não é novidade também, gente. Vamos lá, a gente sabe que o Brasil já tem discutido tributar ou não rendimentos da offshore, sabe? Não é novo esse tema. Já tentou fazer, a gente teve aí alguns anos, veio uma proposta com a ideia de que o Brasil quer se igualar às regras que o mundo pratica, né? Que os outros países desenvolvidos praticam. Esse é o principal argumento deles e tudo mais. E até aí tudo bem, né? Não tem problema a gente querer ser, mas a gente precisa entender esse tipo de movimento, se cabe ou não para o brasileiro, como cabe para outros países. Então, o que aconteceu com essa questão de offshore? Eles tentaram há alguns anos mudar, tentaram tributar, não passou, foi um projeto que sofreu inúmeras emendas, não tiveram ali um apoio político para passar e o projeto morreu. E agora voltou como se esperava. Então, o que acontece? Hoje, quando você tem um investimento numa companhia offshore, normalmente o brasileiro, ele escolhe que essa companhia ela esteja num paraíso fiscal, que hoje a gente não chama mais de paraíso fiscal, a gente dá um nome bonito de países com tributação favorecida, que são aqueles que ou não tributam, ou tributam a uma alíquota aí de 20% a 25%. Então, o que eles fizeram? Quando a gente investe, por que a gente escolhe esses paraísos fiscais? Primeiro, porque paraíso fiscal existe para isso, existe para ser domicílio de empresas, principalmente de empresas de investimento financeiro. E segundo, porque eles não tributam? Porque se tributasse, talvez fosse melhor o teu recurso aqui ou em outro país. Essa é a atratividade.
E no caso brasileiro, o que acontece? A gente não tem um benefício fiscal, a gente tem um diferimento. Então, pela legislação atual, diz o seguinte: quando eu invisto um valor dentro dessa companhia offshore, quanto dinheiro está circulando nessa companhia, eu não tenho tributação para o Brasil. Então, eu vou diferindo essa tributação até o momento que eu disponibilizo isso para os cotistas. E quando eu falo disponibilizar, não estou dizendo trazer para o Brasil, estou dizendo passar para a pessoa física. E aí, quando eu passo para a pessoa física esse recurso, eu posso ou devolver o capital, fazer uma redução de capital, ou eu posso distribuir os lucros. Se eu faço uma redução, eu vou pagar ganho de capital sobre a variação cambial se a origem dos meus recursos for Brasil, ou seja, fechei um câmbio daqui para lá, e vou pagar 27,5 carnê-leão, tabela progressiva, se eu estiver distribuindo dividendos. Porque os dividendos hoje são isentos quando de natureza brasileira. Mas quando eu recebo, eu brasileiro, residente aqui no Brasil, recebo um dividendo do exterior, eu tenho que pagar. E isso não se aplica, por exemplo, aos Estados Unidos, não se aplica a Portugal, não se aplica à Espanha. A maioria dos países falam, olha, você residente quer ter uma empresa, um investimento por meio de uma empresa offshore, tudo bem. Mas dado que o país não tributa, ou tributa uma alíquota baixíssima, eu vou te tributar, porque é uma forma de você desestimular. E é mais ou menos isso que o Brasil fez seguindo isso daí. Ele falou, olha, quando você tem uma empresa offshore, todo o teu rendimento, não importa se você distribuiu ele ou não, anualmente eu vou tributá-lo como se distribuído fosse. Então, naquele ano, os meus investimentos tiveram lá um rendimento de 100 mil. Mesmo que eu não tenha distribuído, mesmo que eles continuem reinvestidos, eu tributaria uma alíquota progressiva aí de 27,5%. Então, eu adiantaria, né? E a Receita Federal já dizia isso, e o projeto só confirmou que eu tenho que fazer essa tributação conforme o meu rendimento apurado em balanço. Aí perguntavam assim, mas e aqueles países que não têm obrigação de ter balanço? Realmente, paraíso fiscal às vezes não tem obrigação de ter balanço porque eles não tributam. Para que eu vou ter balanço de algo que eu não tributo? Mas sempre eu recomendei, quando a gente trata do cliente, que balanço, indiretamente, ele é obrigado. Não pelo paraíso fiscal. Ele é obrigatório para mim, como residente aqui no Brasil. Primeiro porque eu preciso do balanço para fazer a DCBE, que é a Declaração de Capitais e Bens do Exterior. Quando eu tenho uma offshore, se vocês, né, é que agora as regras valem para quem tem mais de $1 milhão em 31 de dezembro. Mas se eu olho, os dados que eu preciso colocar lá são dados contábeis. Não dá para pegar um extrato e fazer. Então, se eu com extrato não faço, são informações contábeis, preciso de um balanço, né? E a outra regra é que a Receita Federal, ela olha muito para offshore como se fosse ali, eles estão fazendo investimento na pessoa física travestido de offshore. Porque na pessoa física, como é apuração caixa, toda vez que eu tenho uma disponibilidade, eu tributo. Na empresa, não. Então, ela tenta desconstituir a personalidade jurídica desta empresa. E aí, como é que ela faz isso? Dizendo que eu não tenho balanço, dizendo que os meus documentos societários não correspondem efetivamente ao que são. Esses são os argumentos. Então, por mais que fale, o paraíso não existe. Gente, balanço é obrigatório. Substância econômica, a gente tem que dizer que é. Então, se passasse hoje no modelo que veio, a gente acabaria tendo que tributar. Uma parte boa, o projeto não menciona estoque, ou seja, eu teria que tributar da data do começo do imposto de renda, né, do ano seguinte, do exercício seguinte, para frente. E isso também acaba fazendo com que eu utilize offshores, não é que acaba offshore talvez para fins de paraíso, né, fiscal. Mas eu poderia ter num país que não seja considerado, né, um paraíso fiscal, que não seja considerado aí um regime fiscal privilegiado. Porque no projeto ele menciona literalmente quando é beneficiário de regime fiscal privilegiado. Então, a gente pode começar a olhar aí um redomicílio dessas empresas para outros países, né? E país é o que não falta, dá para se fazer planejamento. Então, esse é um principal ponto. E o outro ponto é assim, atinge só as companhias offshores? Eu entendo que não. Eu entendo que, inclusive, afeta fundos, por exemplo, porque ele não usou companhias offshores, ele usa como entidades. E aí, como entidades, eu acabo sendo mais abrangente, e aí envolve não só a companhia offshore, como envolveria, por exemplo, um fundo que entraria no conceito de entidade. Tá? Laura, o que a gente vê que se a reforma passar do jeito que está, muitos produtos vão se tornar cada vez mais inviável a tramitação dele, né? O que acho que pode acontecer de reflexo para a pessoa física, acredito que os tickets médios de entrada nesses produtos vão crescer cada vez mais, né?
porque com tributações mais altas, talvez faça mais sentido tickets maiores, acho que isso seria um impacto mais a curto prazo. Iria inviabilizar, talvez, tickets menores, a entrada de fazer uma offshore, talvez isso dificulte um pouco mais. E acho que não só dificultar nesse sentido, mas também talvez o país que a gente vai escolher, né? E a depender do país, às vezes o custo da offshore acaba sendo mais representativo. Vou dar a ideia, por exemplo, o Uruguai. O Uruguai não é um paraíso fiscal e, ao mesmo tempo, o Uruguai não tributa a renda que não é proveniente do Uruguai. Então, via de regra, se eu invisto ali, abro, tenho um domicílio no Uruguai. Para fins Brasil, com o projeto atual, eu não tributaria esses dividendos de forma aí antes, né? Eu manteria o diferimento dos dividendos. E, ao mesmo tempo, também não vou tributar nada para o Uruguai, porque assim é a legislação de lá. Mas constituir uma companhia offshore lá custa aí pelo menos por volta de uns $6.500, $7.000. Então, a gente já, comparado com BVI, que custa aí 1.500, 2.000, a gente já teria um aumento de custo. E aí, assim, de novo, o capital que eu estou investindo lá e a rentabilidade que eu vou ter, né, compensa? Então, talvez a gente vá pensar, né, em outras estruturas, enfim, de trust. Outras, e aí não estou dizendo aquelas estruturas, quando eu falo trust, não pense em Cunha, pelo amor de Deus, é uma pena que a gente conheceu a palavra trust com o Cunha, dizendo que ele era beneficiário. O Trust tem inúmeras questões boas que a gente pode utilizar, mas nós vamos começar a aumentar o leque. A gente vai mudar um pouco essa mentalidade do brasileiro de olhar sempre para uma companhia offshore, BVI, Panamá, Cayman. A gente vai começar a trazer outras formas para ele poder investir, óbvio, sempre compensando custo versus rentabilidade. Mas lembrando que, poxa, ter uma diversificação de patrimônio, principalmente em moedas fortes, está dentro do planejamento, né? A gente recomenda, a gente só quer aliar isso a uma eficiência fiscal no final. Aí, vamos lá, questão dos dividendos, dos famigerados dividendos. O que acontece? A gente já sabia, enfim, o Guedes desde o começo sempre falou que viria. Eu estava trucando um pouco, porque a Receita Federal já tinha se manifestado que não era a favor. E aí vamos pensar assim nos pontos contras e nos pontos a favor. Dividendo, primeira coisa, todo mundo fala que é bonito tributar os dividendos porque os empresários não pagam nada na hora que recebem, que benefício para os... Mas não é isso. Vamos pegar a base, gente. Vamos para a raiz, vamos destrinchar a raiz. Quando a gente fala hoje que os dividendos eles são isentos, eles não são isentos por um benefício fiscal. Eles são isentos porque eu eliminei uma faixa da tributação. Então, antes, até 96, eu tributava a pessoa jurídica e depois tributava a pessoa física ou uma pessoa jurídica no momento que eu distribuía os dividendos. Eu tributava a PJ e tributava na distribuição ali daqueles dividendos. Em 96, o que a gente falou? Falou, não, vamos tirar essa cadeia aqui. Não precisamos tributar aqui. Vamos tributar só aqui. Então, ao momento que eu tirei daqui e passei para cá, eu não trouxe um benefício, porque eu estou continuando ainda tributando todo o lucro. Eu tirei só essa perna aqui. Então, falar que é uma isenção e que os empresários se beneficiam disso, que isso não é uma questão social, não é verdade. Começa por aí. Segundo, por que fizemos isso lá em 96? Fizemos porque na época a gente discutia muito distribuição disfarçada de lucro, porque a gente conseguia fazer uma distribuição disfarçada dada a regulamentação que eu tinha. E a partir do momento que eu tiro a questão de tributar os dividendos e passo a concentrar essa tributação dos lucros, eu diminuo. Tanto que o DDL, a história da DDL, que é a distribuição disfarçada, morreu. Voltou agora. E por que a gente voltou a discutir? Por isso que eu falo de um retrocesso. Porque a gente voltou de novo a falar de DDL, dado que eu vou distribuir os dividendos. Né? Então, de novo, eu vou abrir espaço aí. E outra, quem vai controlar? Hoje, a maioria do controle está em cima das empresas de lucro real, que são minoria. Nossa maioria é simples e lucro presumido. Eu não tenho poder fiscalizatório para dizer que eu vou controlar. Imagina assim, vamos pegar um exemplo bobo. Poxa, eu vou entregar um documento para o cliente, vou contratar um portador. Aí eu pedi para o portador, no meio do caminho, deixar ali para mim uma encomenda que eu tinha. Mas eu vou abater porque eu entreguei no final para o cliente. Tá, mas né, eu entreguei também para mim. Quem controla isso? A gente não tem poder fiscalizatório para isso, esquece. Então a gente tem um retrocesso porque, de novo, eu vou acabar abrindo brecha para se discutir com o DDE. E segundo ponto, hoje, quando a empresa vai e tributa o lucro, é assim, tive lucro, tributei.
quando eu vou fazer a distribuição de dividendos, eu não tenho uma obrigatoriedade de distribuir o dividendo mensal. Se eu tenho uma SA, eu tenho lá um percentual que eu posso distribuir. Se eu tenho uma limitada, que é o mais comum, eu não tenho obrigatoriedade. Então, se eu não quiser distribuir os dividendos, eu posso não distribuir. E eu tenho outras formas do sócio ser remunerado. Eu tenho outras formas de transferir. Então, eu estou abrindo mão de uma receita que é recorrente, a partir do momento que eu tributo o lucro, para uma receita que não é recorrente. Então, eu vou realmente fechar a caixa? Eu entendo que não. Eu vou fazer um aumento de uma carga tributária. A gente não está aguentando pagar o que a gente paga hoje. E no final vou ter um aumento de uma carga para algo que a Receita não vai conseguir receber. É óbvio que ela sempre foi contra. Ela sempre se posicionou contra em relação a isso. Não é à toa que desde 96 a gente segue. Então, o que eu acho foi assim, minha visão. O Guedes falou, ó, quero colocar os dividendos. E a Receita falou, então, se vai colocar, coloque com 20 para ser aí um poder de negócio, porque eu sou contra. Receita não consegue fiscalizar ali os acionistas na hora de distribuir. Por isso que o DDL foi tão discutido na época em 96. Quero ver agora. E aí vem junto com uma reforma administrativa, que eu vou ter que congelar salário, vou ter que congelar cargo público, não vou poder ter a quantidade de concurso que eu tenho. Da onde vai vir tanto fiscal para conseguir controlar? E outra, eu quero diminuir meu contencioso. Eu quero diminuir meu contencioso abrindo brecha para olhar um DDL, né? Não equipara, eu não estou indo na mesma situação. Mas voltando aqui, já estou ficando até vermelha quando discuto isso. O que eles colocaram no projeto, então? Então, via de regra, seria assim, no momento que eu distribuir para o acionista, 20% de imposto de renda retido na fonte. A própria empresa faz. Se quem está recebendo é uma beneficiária, é uma pessoa física residente no Brasil, essa tributação dos 20% é considerada definitiva. Ou seja, eu não levo a ajuste na minha declaração de imposto de renda. Então, ela não fica sujeita à tabela progressiva. É como se fosse assim, vendi o imóvel, tributei o ganho de capital. Eu só informo que tributei, mas não levo ajuste. Essa é a ideia, tá? Do que eles têm. Para as empresas, né, para as microempresas, empresas de pequeno porte, eu ainda vou poder manter isento até um limite de 20 mil, tá? Isso fica, acima de 20 mil passo a tributar. E outra questão é que se, por exemplo, quando o beneficiário é um residente no Brasil, o imposto, né, que eu pago aí sobre os lucros e dividendos distribuídos, você pode compensar com o imposto de renda na fonte incidente sobre as suas próprias distribuições. Né? É diferente dos lucros que é recebido pela PJ, porque eles não integram as bases de cálculo aí de imposto de renda e CSL da beneficiária. Então tem essa diferença porque uma é PF e a outra é PJ. E aí vem a questão de um ponto que depois nós vamos falar um pouquinho melhor quando se trata de pessoa jurídica. O que ele veio? Qual que é a ideia? Bom, se eu vou tributar os dividendos, que é o que, segundo, né, Paulo Guedes fala, todos os países já fazem isso, o Brasil não, eu teria que, na mesma proporção, diminuir. Né? Não faz sentido eu aumentar se eu simplesmente quero ali igualar, quero trazer ali uma reforma para ficar mais homogêneo. Então, ele vem, por exemplo, e fala lá no IRPJ que até 2023 eu vou ter uma redução gradual do imposto de renda da pessoa jurídica até chegar numa alíquota ali de 20%, que seria basicamente 10% de imposto de renda PJ e mais 10% do adicional, porque ele não tirou o adicional. Então, hoje eu tenho 15% do IR mais 10% de adicional. Então, hoje a minha alíquota total, vamos chamar assim, seria 25%. Então, eu passaria para uma alíquota de 20%. Matematicamente está diminuindo? Está diminuindo. Só que além dos 20 que eu estou tributando, pensando só IR, tá? Tira CSL. Além dos 20 que eu tenho mais 20% de imposto sobre a distribuição dos dividendos. Então, a minha alíquota final ficou em 40%, né? Podendo, dependendo do caso, aí chegar a mais. Então, assim, aonde que eu estou tendo uma equiparação? Aonde que eu estou controlando, né? E outro, Paulo Guedes falou assim, não, quando eu trouxer a tributação dos dividendos, eu vou reduzir a carga da pessoa jurídica para que eu não esmague a pessoa jurídica, para que eu não acabe, né, com a atividade. Cadê? Não veio, né, nesse sentido. E mais ainda, nesse momento de pandemia que a gente passou, as orientações internacionais eram: não esfolem seus contribuintes, né? Segurem aí, criem medidas que não tenham um alto impacto tributário para eles, porque precisa, né? A economia, o setor econômico precisa se recuperar. Aí eu falo assim, não, esquece, não vou isso não, porque eu quero realmente aumentar a carga tributária. Então, no momento de pandemia, eu vou contra as orientações que estão tendo. Mas na minha justificativa de tributar o dividendo é porque todo mundo faz, né? Os países já fazem, o Brasil precisa se igualar. Não, porque eu estou tendo uma perda de arrecadação.
Então, de novo, meu discurso não está condizente com a prática em nada. E isso traz uma baita insegurança jurídica, né? A gente já tem, a insegurança já é nata no Brasil. Tendo isso, né, principalmente de uma equipe econômica que eu falo assim, eu gosto da equipe econômica que a gente tem, acho que tem pessoas extremamente competentes ali, mas que nesse projeto de reforma, acho que a gente foi muito infeliz com o que apresentou, dado todo o discurso que a gente veio tendo e dada a competência dessa equipe que a gente tem. Então, isso seria a discussão básica envolvendo dividendos. E aí, quais foram as outras medidas paliativas que eles criaram, né? No caso de operações em bolsa, ficou meio parecido, porque eles não fazem mais diferença entre operações normais e day trade, então eles passaram a igualar, você tinha uma diferença de tributação na day trade e na bolsa, nas operações de bolsa comum, eles igualam. Veio a questão de renda fixa, para LCI, LCA, CRI e CRA, eu mantive ali as mesmas regras, não mudei, continuam sendo produtos isentos. E para aplicações em Tesouro Direto, CDB, fundos de renda fixa e multimercado, eu passei a ter uma tributação única de 15, né? Lembrando que hoje é 22,5 até 15, conforme o prazo ali investido. Eu tiro e deixo independente do prazo, vai ser sempre 15%. Agora, o que me espantou bastante, e até porque quando você lê ali, ele tem umas nuances ruins, que ele fala assim, olha, agora os fundos imobiliários, que até então são isentos quando você cumpre as regras, todo o rendimento e amortização passam a ser tributados em 15%. Por quê? Passam a ser tributados se justamente a isenção deles foi um instrumento de fomento para esse tipo de produto. E que a gente sabe que depois da isenção aumentou e muito os valores, independente aqui se eles estão indo bem ou mal, né? Independente dessa questão da economia, do quanto eles estão sofrendo. Então, quando eu falo, olha, agora eu vou passar a tributar a 15, eu realmente estou acabando com o produto. Eu realmente estou dizendo, olha, não faz mais sentido ter o fundo. Agora, por que eu acho que as pessoas têm que olhar e falar assim, calma, não é bem assim a questão da tributação. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar um pouquinho para fazer um paralelo. Quando teve lá o programa Minha Casa Minha Vida, que se tornou o programa Minha Casa Verde e Amarelo, se eu não estiver enganada com o nome, num dos pontos era assim, que as incorporadoras poderiam continuar utilizando o regime especial de tributação, tendo uma alíquota reduzida aí para 4%. Esse era o projeto inicial. Quando o Bolsonaro passou, ele vetou. Ele falou, não, pode esquecer, não vai utilizar 4%, vai para a alíquota normal de 6 e pouco. Toda vez que eu tenho um veto, no momento que eu publico um projeto, esse veto tem que ser analisado pelo Congresso. E o Congresso pode ou não manter. O Congresso foi lá e pum, teve uma baita pressão, derrubou e manteve os 4%. Ou seja, o veto ali do Bolsonaro não se manteve. Passou, morreu essa questão. Veio Fiagro, questão, né, dos fundos agros. Fiagro era um super produto esperado. Nossa, advogado de mercado de capitais, assim, brilhava os olhos quando se falava de Fiagro, porque é realmente um baita de um produto e precisávamos ter, né? É um fomento para a nossa atividade, principalmente dada a natureza do Brasil, né? Forte em agro. Aí, qual que era a principal vantagem que a gente via do Fiagro, justamente para competir com os fundos imobiliários? Eu teria isenção nos rendimentos, e para aqueles fundos que eu teria que primeiro fazer aportes, para depois fazer a venda das cotas, eu poderia não pagar o ganho de capital agora e postergar para o momento que eu vendesse as cotas. Esses eram os principais benefícios. E a gente estava super contente com isso. Realmente fazia muito sentido. Quando foi publicado, pimba, morreu. Fiagro, não, vai tributar. O Bolsonaro vai tributar, sim, os rendimentos e vai pagar ganho de capital. Claro que vai. Aí, o que era óbvio e já era de se esperar, afinal de contas, a gente discute há anos isso, foi uma baita pressão. O Congresso demorou um pouquinho, mas analisou, manteve a isenção dos rendimentos e da questão do ganho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Que não significa querer e existir um projeto que necessariamente ele vai ocorrer. E que isso mostra um pouco quanto o Congresso tem discordado de ideias fiscais, né, do Bolsonaro barra a equipe econômica. Porque desses dois projetos que implicavam, vamos chamar assim, numa majoração, numa carga tributária maior, eles tiraram. Então, de repente, assim, quando você fala, imagina que a Câmara e o Senado fizeram lá as emendas para não tributar o fundo imobiliário. Imagine isso. E aí, quando o Bolsonaro vem e fala, não, vai tributar fundo imobiliário sim, vou tirar a isenção e vou colocar aí os 15%. Na hora que o Congresso analisar esse veto, se tiver maioria absoluta, ele pode derrubar e manter.
Tá? Então, não olhem para isso e já fiquem desesperados em tirar tudo, em resgatar tudo para manter, né? Isso. Não façam isso ainda. Vamos esperar para ver qual é o tipo de emenda que vem. Se vem emenda, qual é o nível, se de repente, na hora de fazer a votação, seja em plenário ou não, tão a favor ou não tão a favor. Eu acho que a gente tem que olhar isso, porque como nós temos tempo para se adaptar a essas regras, não vai ser dali para o outro, vai dar tempo se a gente tiver que tirar, né? Existe. Laura, o que que eu posso falar aqui na visão já do mercado financeiro agora de possíveis causas, né, dessas novas tributações? Primeiro, para tributação de dividendo de empresas normais que estão na Bolsa. Isso que pode ocorrer se isso passar, né, a gente pensando em mercado. Isso pode não tornar tão atrativo mais as empresas que são boas pagadoras de dividendos. Então, aquelas empresas que o cliente investe para ter um retorno anual atrativo, talvez essas empresas não passem a ser mais tão atrativas por conta dessa tributação que antes não tinha. Talvez as empresas do setor de tecnologia ou empresas com forte crescimento sejam mais uma visão para o investidor, porque talvez pensar no crescimento do ganho com o capital do preço da ação seja melhor do que pensar do que ter dividendos. Isso é uma visão que o mercado tem por conta de momento, né? Se é melhor ser a tributação do imposto do ganho de capital a gente já tem normal, então, vamos comprar uma empresa que tem um potencial elevado de crescimento no preço da sua ação, melhor do que a gente pensar naquela empresa, a gente pode ser que a gente tenha 15% ou 20% a menos de dividendo por ano. Agora, pensando nos fundos imobiliários, né, eu acho que pegou mais de surpresa o mercado, eu não vejo muito ainda, falando das ações, eu não vejo ainda muito esse movimento de sair das empresas boas pagadoras de dividendos para empresas de maior potencial de crescimento, eu não vejo esse movimento ainda, mas o fundo imobiliário eu já vejo um movimento diferente. A gente veio desde sexta-feira passada, quando foi o anúncio dessa possível nova reforma tributária, a gente vê que o valor da cota dos preços dos fundos imobiliários caíram muito. Então, a gente vê que sexta e segunda-feira foi aquele pânico inicial, onde todo mundo saiu vendendo, não sabia o que fazer. A gente vê que depois teve uma retomada. O momento do fundo imobiliário ele já vinha num momento que está patinando, né? A gente tem um cenário dessa pandemia que a gente está vivendo, tem atrapalhado muito os fundos imobiliários. A questão de elevação de juros também tem atrapalhado os fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário com um cenário de juros a 2% era um ativo muito mais atrativo do que com um cenário de 7,5%, que é o que o mercado tem precificado a taxa de juros para o final do ano. E agora veio essa questão de tributar os dividendos. Então, se a gente seguir nesse caminho se realmente, eu acho também, pelo que tudo indica, não sei se passa, mas está aí, tá no papel, né, essa possível tributação, mas se tributar com uma taxa de juros elevada, com resquício de pandemia, vai chacoalhar demais, né? E o fundo imobiliário, como você falou, para fomentar o crescimento do país, para facilitar o crescimento de construção de obras, financiar um jeito mais barato para financiar uma obra, isso atrapalharia muito. Isso já é a visão de mercado. Eu queria a sua visão, Laura. Você acha que isso não precisa ser nada preciso, né? Que a gente está tudo no achismo, né? Porque colocamos aqui, a gente faz a leitura do que nós estamos vendo hoje na realidade. Com a sua visão e a sua experiência dessa área tributária, você acha que qual seria a chance de passar uma tributação dessa área dos fundos imobiliários? Olha, eu acho que se eu pudesse falar assim, eu acho que eu teria que ter uma visão muito particular, porque eu não achava que deveria ter vindo, né? Não estava nas minhas expectativas, quer dizer, as minhas expectativas foram frustradas. Então, mas como eu acho também que é um ambiente ali, o projeto veio justamente para você poder ter um poder de barganha, de discutir o que vai passar e o que não vai passar, eu acredito que ele não deva. Mas, uma vez que Guedes e Bolsonaro estão alinhados e foi uma proposta deles, o que pode acontecer é o Congresso ali, a Câmara e o Senado não quererem tributar no projeto final e ele sancionar e publicar. E aí eu depender de novo da análise desse veto. E aí o que eu te digo é que se esse veto for analisado, a chance dele não se manter é alta, porque eu acho que teremos uma pressão
muito grande. E a gente tem que fazer barulho. As empresas de relevância precisam fazer barulho naquilo que pega. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter, né? Então, assim, ninguém aqui está dizendo que não precisa ter uma reforma, ninguém aqui está dizendo que não precisa ter aí uns ajustes em relação à tributação. O que estamos dizendo é que precisa ter fundamento. Não adianta vir com uma teoria de que é para ajustar algo que você sequer me mostra como, e de que no Matar fundo eu uma sei. classe de produto super importante para o crescimento no fomento do país, né? Exato. E ó, quer ver? Vamos pegar uma ideia. Se eu pego tributos dividendos, uma conta de padeiro aqui, para fazer só um vínculo com essa questão de fundos. A minha alíquota vai chegar ali a mais ou menos uns 43% na minha conta de padeiro. Hoje os Estados Unidos tributam a 41%. Ou seja, eu estou tributando mais do que os Estados Unidos, que já é um país que tributa, tem uma tributação altíssima ali de renda. E aí eu estou praticamente tributando que a Noruega, que uma Finlândia faz. E eu viro para você, poxa, eu tributo o que um país super desenvolvido e que entrega coisas maravilhosas, entrega bem o serviço, mas eu ofereço um serviço do Congo. É basicamente isso. Eu tributo como um país mega desenvolvido e ofereço um serviço com. Gente, não, que isso? Eu não consigo, tá vendo? Não adianta, não é que eu queira, eu não consigo manter isso no final. Não tem cabimento eu querer tributar algo mais do que os Estados Unidos, sendo que eu não tenho economia, não tenho a cultura e o desenvolvimento que eles têm, a mesma coisa para esses países mais desenvolvidos, apesar de ser menor. Então, quando a gente analisa isso, tributação de dividendos, vinha na questão dos fundos, né, de tributar os fundos. Poxa, eu tenho tantos outros lugares para mexer, será que não vale a pena? Minha pergunta assim, eu tirar, por exemplo, a possibilidade de deduzir as doações que as empresas de lucro real fazem para a educação, por exemplo? É um nicho tão pequeno que consegue, que doa e consegue deduzir. Será que não vale a pena eu não deixar elas deduzirem e o lucro passar a ser maior para eu tributar? Será que não vale a pena eu tirar algumas? Hoje eu tenho exoneração de alguns setores, será que não vale a pena eu tirar essas exonerações? Eu acho que é aí que a gente começaria efetivamente a discutir uma reforma e não simplesmente virar e falar, agora está aqui a tributação. Porque quando eu falo de ter uma isenção, não necessariamente essa isenção é simplesmente, poxa, o governo está deixando de arrecadar porque ele está sendo bonzinho. É porque eu preciso fomentar. E às vezes, fomentando, eu preciso da isenção. E às vezes eu tenho algo que eu já dei isenção, já exonerei e fomentei, agora eu tiro, eu volto. Eu acho que é nisso que a gente deveria começar a pensar também quando se fala em reforma. Tá? E vamos seguindo aqui. E outras coisas assim que tiveram, né? Terminando. Primeiro teve o ajuste da tabela do imposto de renda. Isso eu acho que passa e tem que passar mesmo. A gente está anos defasado com isso. Então a gente hoje tem uma isenção no valor até 1.900, vai para 2.500. E aí a alíquota de 27,5 começa a partir de 5.300 e não mais 4.664. É uma nuance pequena, mas consegue aí tirar um pouco dessa defasagem que a gente teve aí por alguns anos da desatualização da tabela. Esse é um primeiro. Segundo, é a questão do regime simplificado. Acabei com o regime simplificado de novo, porque hoje o simplificado permite que todos façam, só que ele te dá um limite de 16 mil. Agora, pela regra nova, eu só dou o desconto para quem recebe até 40 mil. Passou de 40 mil, eu não dou mais esse desconto. E, tem gente que precisa do simplificado, principalmente quem não tem muita despesa. Porque quem tem muita despesa, consegue deduzir, põe a despesa médica. E quem não tem? De novo, né? Eu tiro, a pessoa tem que poder escolher se ela fica no simplificado ou não, de acordo com a carga tributária. Você vai pegar alguém que ganha mais de 40, vai jogar lá na tabela, e aí ela já pagou porque recebeu um salário, tributou e você jogou de novo. Então, assim, essa questão de você tirar o regime simplificado é, para mim, assim, retrocesso total e muito infeliz, muito infeliz. E agora a questão dessa valorização dos imóveis. O que acontece? Pessoas que a gente não está acostumado a valorizar, não é da nossa legislação fazer valorização. O que a gente tem normalmente, quando a gente faz reforma, faz alguma benfeitoria, a gente atualiza o valor, aumenta o valor lá de custo, porque ele teve uma reforma, então nada mais justo, a mesma coisa que fazemos com imóveis financiados. Agora, essa ideia, né, não é nova, já é uma ideia antiga, e aí agora no projeto vem da seguinte maneira, que para aqueles imóveis que eu entendo que eles estão desatualizados, estão muito defasados, o governo permitiria que uma única vez
eu fizesse, e aí estaria entre janeiro e abril de 2022, eu faria uma atualização, né, a valor de mercado ou o valor que eu considerasse, só que ao invés de tributar as alíquotas do ganho de capital, que é de 15 a 22,5 a depender do ganho, eu teria aí uma alíquota bem menor, né? Então, para aquelas pessoas que têm os imóveis ali defasados, talvez valha mais a pena eu fazer uma tributação antecipada, o governo fica feliz porque eu recolhi, antecipei, do que não atualizar ela na frente e tá com valores assim muito mais altos. Eu acho que isso vai muito mais para imóveis novos, assim, de 15 anos, porque quem tem imóveis muito antigos já tem uma lei de isenção ali, de redução de ganho de capital muito boa, né? Quem tem imóvel adquirido em 69, hoje tem 100% de redução, né? Até 88 você tem fatores de redução muito bons. Então, para mim, isso aplicaria muito mais a quem tem imóveis assim mais novos. Só que isso, para mim, vai muito assim. A gente já tem um projeto de lei, que é o 458, já é mais antigo, que ele já tratava da possibilidade do contribuinte poder atualizar, né, os valores dos ativos, e aí lá no projeto tributaria 4%. E lá ele coloca dos ativos, ele não põe dos imóveis. Então eu já tenho um projeto de lei que trata da possibilidade dos ativos serem atualizados, e aí eu venho agora com um novo projeto que permite essa atualização dentro só de imóveis, né? Para você ver literalmente como não se conversam, que é para mim a mesma coisa dos dividendos. A gente tem inúmeros projetos que tratam da tributação, eles não se conversam, e esse projeto também não conversou, né? Não veio ali. Os países que tributam os dividendos, eles têm muito, né, muito bem definido as regras que você tem ali do que você pode deduzir, de como se aplica e tudo mais. A gente não veio. Né? A gente veio com algumas ali amarrações, né, para ser feito. Então, basicamente, de pessoa física que afeta, é isso. Eu vou entrar agora um pouquinho na questão de holding imobiliária, que eu acho que afeta bastante os nossos clientes, porque a holding sempre foi um veículo que a gente gosta muito. É óbvio que a gente não recomenda para todo mundo, porque não é receita de bolo, cada família tem suas necessidades, cada família a gente tem que olhar e fazer um planejamento, mas a holding sempre foi um baita, assim, um baita ganho para o Brasil, por causa da questão da redução do aluguel. Então, eu acho que isso é um dos pontos que a gente tem que discutir, porque indiretamente, apesar de falar de jurídica, afeta a física, que é a acionista da holding. Então, nesse sentido, eu vou primeiro começar a passar assim, um pouquinho mais rápido daquilo que não afeta tanto a gente, mas eu acho importante de vocês saberem, que basicamente é juros de capital próprio, que são a JCP, pum, morreu. O que para mim também é um absurdo, porque juros de capital próprio, as empresas são isentas, porque eu tenho a incidência do imposto de renda de 15% quando esses recursos são depositados. Então, eu adianto essa tributação, mas quem paga no final é o acionista. Agora eu não tenho mais esse fomento, ou seja, praticamente, qual é a minha remuneração pro labore, que o nosso é desse tamanhico, né, para o acionista, porque eu não vou pagar INSS quando não é cabível, e sobraram os dividendos. Então, esse é um ponto. E a questão da regra gradual, da redução gradual do IRPJ, que era o que a gente esperava que viesse muito mais a favor quando eu tributo dividendos. Então, hoje eu tenho 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional, quando eu supero lá os 20 mil ou 240 mil ao ano. Aí vem o projeto e fala, olha como a gente é bonzinho, nós vamos reduzir, já que nós vamos tributar os dividendos. Ele vai sair de 25%, que é hoje, né, 15 mais 10, e até 2023 ele chega a 20. Seria o quê? 10 de IR normal, mais o 10 do adicional. Eles não tiraram os 10. Então, imagina que eu tenho os 10 sempre, porque 20 também é muito pouco o valor. Eu estou tributando 20%. Mais 20% na hora que eu distribuo o dividendo. A minha carga tributária, de longe, duplicou. De longe, duplicou. Então, não vem me dizer que passar a tributar os dividendos trouxe algo mais homogêneo e que eu equalizei isso porque reduzi, porque eu não reduzi. Né? No final, eu não reduzi. Eu posso ter reduzido ali na hora que eu olho números inteiros, mas não quando eu faço o comparativo total ali da carga. Esse é um ponto. Segundo, que para quem, por exemplo, tem aquisição de participação societária, né, principalmente em empresa controlada, o que acontecia? Quando uma empresa, né, uma investidora adquire uma participação numa empresa que ela já controla, esse valor que ela pagava em relação ao valor patrimonial, você jogava ali, né, como goodwill ou mais-valia. Isso é um movimento tributário que já se faz e tem toda uma base. Agora, com isso, ele permite que esse excesso registrado nessa conta do patrimônio, que foi esse valor a mais, você pode considerar no teu valor contábil, mesma coisa, só que agora você tem uma realização de 1,60 avos
para cada mês subsequente. Então, praticamente, eu coloquei tanta trava ali na hora de fazer que eu inviabilizei um pouco aquilo que a gente utilizava do mais-valia e do goodwill. Mas são movimentos aí mais para pessoas jurídicas que fazem investimento em empresas controladas e controladoras, que já era aí de se esperar. Aí, o que eu acho que é um calcanhar de Aquiles que é muito importante aí para falar para vocês. Toda vez que eu vou lá e integralizo um bem numa pessoa jurídica, pela regra da 9249, eu posso fazer a custo ou a mercado. Se eu faço a custo, eu não tenho imposto de renda. E se eu faço a mercado, eu tributo o imposto de renda. E o mesmo valia quando eu devolvi a participação. Então, eu integralizei, por exemplo, um imóvel por 100. A hora que eu devolvia para aquele sócio que integralizou por 100, eu poderia devolver pelos mesmos 100. Não mais. Tcharam! Agora é o seguinte, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, no momento que você faz, por exemplo, a integralização de capital numa pessoa jurídica e tudo mais, você precisa utilizar o valor de mercado, tá? Mesmo quando eu estou falando de pessoa jurídica, ou seja, você sujeita o ganho de capital aí pelo imposto de renda e pela CSL quando se trata de PJ que está fazendo esse aumento. E quando você faz a devolução, a mesma coisa. Então, toda vez que eu fizer a devolução da participação do capital, entregando bens ou direitos, né, para as pessoas jurídicas que sejam sócios, para fins de apuração de RPJ e CSL, tem que se fazer a valor de mercado. E se eu faço a valor de mercado, eu tributo. Eu tenho que tributar como ganho de capital. Então, aquilo que eu conseguia não tributar, porque eu poderia fazer a custo, agora eu tenho uma nova legislação dizendo que eu não posso mais fazer isso. Eu teria que fazer a valor de mercado. Isso impacta, inclusive, por exemplo, para quem tem investimento no exterior. Porque hoje imagina o seguinte, não quero perder o câmbio está bom. Então eu mando dinheiro para a pessoa física, por exemplo. Investi, deixei lá investindo, não tenho disponibilidade nem nada. Aí abri a jurídica. Então eu quero transferir esses ativos da física para minha companhia offshore. O que a gente falava pela 9249? Eu posso transferir a custo, não preciso transferir a mercado. Então eu mantinha, transferia a custo e não tinha impacto. Agora, com essa nova regra, que na hora que eu tiver que colocar, por exemplo, numa companhia offshore, eu teria que fazer a mercado. Então, se meu ativo naquele momento, no mínimo, a minha variação cambial for positiva, eu teria que ter uma tributação. Então, eu perco esses incentivos que eu tinha para passar a ser tributado. Isso já era muito o que a Receita Federal queria. Ela já vem discutindo isso, e como eu acho que esse projeto teve muita influência da Receita, foi algo que eles pediram, a Receita, o órgão pediu, para que fosse colocado e entrasse na pauta para discussão, tá, gente? E aí, uma questão importante também para vocês, que vale pelo menos a título de conhecimento. O que acontecia? E aí eu acho importante porque teve um depoimento da Receita Federal que para mim fez assim sentido, abriu um pouco os meus olhos. Quando eu tenho hoje, por exemplo, uma companhia offshore detendo uma companhia brasileira, e eu faço, por exemplo, a venda dessa offshore e não do ativo brasileiro, a Receita Federal conseguia acompanhar essa venda e eu não tributaria ao contrário. E aí eu acabaria tributando mesmo que eu não vendesse o ativo brasileiro. A partir do momento que eu crio uma pessoa jurídica no exterior e crio mais uma, ou seja, estou criando duas estruturas e vendo uma dessas estruturas, a Receita Federal perderia esse controle. Então, ela não conseguiria fazer a tributação mesmo indiretamente eu fazendo a venda de um ativo brasileiro. E aí foi justamente o que eles quiseram fazer. Então, agora eles falaram assim, não importa. Tanto na alienação direta, quando eu estou vendendo diretamente o ativo brasileiro, quando na venda indireta, ou seja, indiretamente eu estou vendendo o ativo brasileiro por meio de estruturas offshores, eu vou e tributo isso daí como ganho de capital, como se fosse direto. Essa é a análise que eles querem. E isso, de novo, a Receita Federal já falava há um bom tempo e veio aí nesse momento. Porque no final a Receita Federal quer olhar a pessoa física, quer olhar ali quem está lá em cima para poder fazer a tributação. Então, acho que isso veio. Mas, de novo, eu acho que acaba abrindo oportunidade para a gente trabalhar outras formas de planejamento, né? Eu acho que, de novo, nenhuma lei é perfeita, toda lei tem suas falhas e tem suas brechas, e acho que é disso que um advogado sobrevive, né? Ele tem que ter ali, entender as bases e poder utilizar da melhor forma, sem trazer, óbvio, riscos, tirar coelhinho da cartola, mas saber que tem ali um planejamento para ser feito. E eu acho que justamente vem nisso. A gente vai começar a discutir bastante aí outras formas de planejamento, questão de redomicílio, a gente vai voltar a discutir questões de redomicílio, se faz ou não faz sentido ter. A gente vai ter que se moldar essa nova realidade, né, Laura? Não vai ter muito... Dependendo do que for aprovado ou não, a gente vai ter que aprender de novo, repensar.
a forma do que era feito e poder andar. Pode falar Exato. que são 19h06 agora, a gente tem até umas 19h15 aqui para a gente bater nosso papo. Depois eu vou abrir para algumas perguntas, já tem até algumas perguntas. Se você Tá bom. quiser, não sei se tem algum ponto que você queira focar mais, não sei se tem muita coisa ainda para falar. Não, acho que vou falar então só de duas coisas que eu acho que é importante. A questão da holding imobiliária, que afeta aí os Legal. clientes, e depois da questão de andar o projeto, que eu acho que para vocês é mais importante. Então, vou dar uma aceleradinha aqui. O que aconteceu com a holding imobiliária? Basicamente, acabou a holding imobiliária, porque eu expulsei a holding imobiliária do lucro presumido. Né? O que a Receita fala? Que existe uma distorção muito grande, porque as pessoas físicas, óbvio, por uma questão de eficiência fiscal, colocam os imóveis dentro da pessoa jurídica, não estou entrando nem no mérito do ITBI, para poder tributar menos a receita de aluguel. Né? Hoje eu saio de uma carga de 27,5 para uma carga de 13. Ótimo, óbvio que é isso. E a Receita Federal entende que tem uma distorção, que ela tem um prejuízo. Então, o que passou nessa reforma? Que agora eu não posso ter uma holding imobiliária quando a receita predominantemente dela for da própria atividade imobiliária está no lucro presumido. Ela obrigatoriamente tem que estar no lucro real. Então, o que eu faço? Aquela carga que eu tinha de 13%, ela passa a ser tributada, no mínimo lá 34%, quando eu falo de imposto de renda e CSL, mais PIS e COFINS. PIS e COFINS no presumido é 3,65. No lucro real, que agora ela deveria ser, é 9,65, que é 7 e pouco de COFINS e 3 de PIS. Então, assim, além de eu matá-la no IRPJ e na CCL, eu mato, eu afogo ela no PIS e na COFINS. Só que o lucro real tem alíquotas mais altas, por quê? Porque eu permito inúmeras deduções. Levanta a mão para mim alguém que diga e me mostre que uma holding imobiliária tem aí despesa para ser feita. Não tem, gente. Não tem o suficiente para justificar um aumento disso. Então, assim, você quer fazer uma equalização porque você acha que está tendo uma economia distorcida? Não tem problema, aumenta a base. Hoje a base do lucro presumido que diz, né, eu faço uma presunção, é de 32. Aumente, discuta então a base, 34, 36, 38, enfim. Mas não expulse uma empresa numa holding para um lucro real e te obrigue. Faz o mínimo sentido, eu acabo com a necessidade de ser. E aí volta para aquela velha questão que a Receita Federal quer que concentre na física. Porque na física, óbvio que sai para ela, né, fiscalmente falando, é mais vantajoso. Quem vai ficar hoje numa holding imobiliária com isso, se eu não tenho a possibilidade de ter crédito e dedução? Né? Então, essa é a principal discussão. Isso é uma coisa que eu espero, literalmente, assim, do fundo do meu coração, que não passe. Essa aberração não tem que passar. Né? E eu espero, enfim, que tenha aí um bom senso no momento do Congresso fazer a análise. Tá? E aí eu vou... Quando eu chegar agora no último slide, que eu quero falar rapidinho para vocês, eu vou dizer algo bom e ruim em relação ao andamento desse projeto. Aqui. Como é que funciona o processo legislativo, né, dessa lei ordinária, só para vocês saberem? O PL foi apresentado, no caso foi apresentado para a Câmara, então a Câmara vai lá, pega esse projeto original, faz as emendas e tudo mais, passa para o Senado. Se o Senado fizer alguma emenda, alguma modificação, pimba, volta de novo para a casa iniciadora, que seria o Congresso. Então, fez a emenda, voltou para a casa iniciadora, que é o Congresso vai, a Câmara vai decidir se aceita ou não as emendas. A partir do momento se ela aceitar ou não, vai para a comissão. As comissões, principalmente de Cidadania e Justiça e a Comissão de Tributação, vão fazer uma análise mais criteriosa, com mais tecnicidade, sobre o quanto afeta isso e se tem, óbvio, constitucionalidade. Após isso, das comissões, eu vou para o plenário, passo isso, tenho que aprovar lá no plenário, e aí dessa votação eu tenho duas coisas para fazer. Eu preciso ou aprovar o PL ou não aprovar o PL. Se o PL for aprovado, ele segue para o presidente da República, e aí o presidente da República tem 15 dias para sancionar, para vetar parcialmente ou para vetar integralmente. Se o projeto não for aprovado, ele arquiva. Mas se ele for aprovado, e aí sancionou, publicou de acordo com que veio o último projeto. Se eu vetar parcialmente, publica a lei sem os vetos, né, tirando os vetos que ele fez. Então, publicou assim, tributa FII, vai com a tributação do FII. Se ele veta integralmente, é o arquivo. E aí volta aquela questão. Se eu vetar parcialmente, o Congresso tem que analisar aquele veto e dizer se mantém ou não mantém. Não existe um prazo, ele pode congelar, mas não existe um prazo para fazer. Então, não é um processo rápido. E aí vamos primeiro um pouquinho. Quem é o relator do projeto? O relator do projeto é um agente fiscal da Receita do Pará. Então, isso já demonstra um pouco como ele vai guiar algumas aprovações. Então, aquilo que interessa muito para a Receita, talvez a gente tenha aí ele seguindo mais com essa ordem que ele é.
E eu tive o Lira, que falou o seguinte, olha, eu não quero passar pelas comissões, vai aprovar, temos que aprovar de imediato. E, poxa, não passar pelas comissões, o que acontece? Eu tiro uma tecnicidade. Mas, ao mesmo tempo que ele disse isso, ele já falou assim, 20% dos dividendos aí é um pouco, né, muito, vamos negociar. Então, você já de novo abriu um pouquinho para chegar aí nessas comissões, tá? Então, eu acho sim que tem que passar, acho que vai passar, porque senão o projeto vai abrir muito mais para uma judicialização. Então, foi aquilo que eu quis dizer para vocês. Vamos com calma, vamos entender, vamos ver vamos debater as emendas, vamos debater o porquê dessas emendas vão vir, vamos entender o teor, para a gente conseguir chegar num alinhamento do que o Congresso, o Senado e Câmara estão fazendo, para que fique mais fácil da gente entender os efeitos. Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, dessas discussões, né? Desculpa aí, o advogado já fala muito, professor, então eu me perco nisso. Mas eu queria muito mostrar para vocês isso, para que vocês efetivamente conhecessem no detalhe, tá? Principalmente quando escutarem aí as conversas que estão vindo. E assim, gente, ficou com dúvida depois, vocês têm todos os assessores, eu estou super à disposição, vamos continuar falando. Acho importante vocês conhecerem, tá? E saber aí quais são, enfim, prós e contras. E super obrigada aí pela participação. Muito obrigado, Laura, pelo bate-papo, acho que é muito esclarecedor para a gente. Essa parte tributária tem muitas regras, coisas que não é de fácil leitura, então trazer uma pessoa super especialista como você ajuda bastante, você tem uma forma de levar aí super leve, então acredito que tenha sido muito bom para todo mundo aqui, para os clientes ficarem mais tranquilos, também entender o que tá, tem coisa que vai ser ruim, tem coisa que vai ser boa, tem coisa que vai passar, tem coisa que não vai passar, então tem muita coisa ainda para acontecer. Eu queria passar agora algumas perguntinhas que a gente tem aqui, deixa eu só ver um segundinho aqui o que nós temos. Não me esfolem, hein? Deixem isso para o projeto. Eu vou primeiro, tem uma pessoa que quer fazer a pergunta aqui falando, tá? A gente até colocou ele aqui, que é o José Janarelli. Ele quer fazer uma pergunta para você. José, fica à vontade em fazer uma pergunta aqui. Só precisa tirar do mudo. José, está conseguindo ouvir a gente? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir primeiro as perguntas que estão aqui, depois a gente tenta passar para o José. Vamos ver aqui, o Jair Teixeira, Jair, cliente da Celi. Doutora Laura, em relação ao Congresso vetar isso que aconteceu, mais na gestão Rodrigo Maia. Com Lira no Congresso, o governo tem um aliado e a esperança de vetar fica mais distante. O que você acha disso? Olha, eu acho sim que vetar fica um pouquinho mais distante do que a gente conhece, efetivamente, do que a gente está pelo menos acostumado, né, com o Lira, mas ao mesmo tempo, eu também acho que o Lira, quando voltou um pouquinho e falou, não, a gente tem que negociar, eu acho que o Lira pelo menos tem uma base de que, assim, se for rápido, na velocidade que eles querem, e aprovar do jeito que está, a pressão vai ser tão grande que não vai adiantar, vai ser, de novo, tem vigência e não tem eficácia. Então, assim, eu acho que algumas coisas que talvez não passassem com o Maia vão passar agora, até porque precisa passar algo, a gente sabe disso, então ele vai vir um pouco recortado, mas eu acho que os nossos grandes calcanhares de Aquiles, de dividendos, de holdings e offshore, vai ter mais espaço para a gente discutir. Legal. Acho que o José já está com o microfone aberto aqui. José, fique à vontade de perguntar. Não, no meio da explanação ela já me respondeu aí. Obrigado. Então tá bom. Imagina. Maravilha. Boa noite, José. Uma outra pergunta aqui também do Jair. Na questão de pessoa física, como se daria a atualização do imóvel? Com um laudo de um perito imobiliário, tem ideia de como seria isso, Laura? Olha, se a gente for seguir o que diz aí, enfim, o PL que a gente tinha da 458 e o que deve vir, eu poderia ter sim um laudo para demonstrar o quanto ele valeria, tá? Esse imóvel, esse valor da atualização que eu estou fazendo. Então, com certeza, eu também indicaria, se não viesse descrito, eu falaria, vamos ter um laudo para justificar esse aumento que a gente está tendo. Mas pensa o seguinte, eu estou tendo essa atualização, mesmo com uma alíquota mais baixa, porque eu tenho que fazer caixa frente ao governo. Então, o governo fala assim, eu vou fechar um pouquinho os olhos e diminuir a tua tributação, porque você fazendo isso, eu tenho aí entrando um caixa. Eu acho que é muito mais nesse sentido, e se não vier algo dispondo como deveria ser feito, no mínimo, com certeza, recomendaríamos um laudo de avaliação. Tá bom. Muito obrigado, Laura. Tem outras perguntas aqui.
Obrigado pelas perguntas, Jair. Boa noite. Tenho duas perguntas anônimas aqui. Questão de timing de aprovação. Você acha que isso vai ser aprovado em semanas, meses, esse ano, ano que vem? O que você acha do timing de aprovação dessa reforma tributária? Olha, eu vou ser super transparente com vocês e espero estar certa, não espero estar errada. Eu acho que, dado o time que a gente tem, considerando o recesso, considerando essa questão da gente discutir, enfim, começar as eleições, né, começar a discutir as eleições, eu não acho que passaria esse ano, tá? Eu imaginaria para o ano que vem. Mas eu também não posso pôr a minha mão no fogo, porque vamos imaginar quando a gente teve a questão da repatriação, né? Foi o projeto um dos mais rápidos que a gente teve. Tudo bem, um projeto bem menor e um projeto já super discutido, mas passou numa rapidez. Então, assim, se eles quiserem passar rápido, eles vão. Eu acredito que não passarão rápido e tomarão mais cuidado em relação a isso, por causa dos efeitos que vão causar e por causa da pressão que vai ter. Não adianta fazer se depois eles vão ali ter que mudar no frigir dos ovos. Mas, por exemplo, eles estavam esperando que a medida viesse até setembro, a medida veio em julho. Então, mas acho ainda que esses temas mais fortes não passam esse ano. Tá bom. Tem mais uma última pergunta aqui, ó. Aluguel na outra pessoa anônima que não tem o nome. Aluguel na pessoa física. O inquilino é o responsável. Calma aí, só abrir outra coisa aqui. Aluguel na pessoa física. O inquilino é o responsável pela retenção do IR? O IR do aluguel? Imagino que sim. Que sim, Acredito também que imagino sim. que sim. Não. Quando você tem quem tem que fazer, quem é o sujeito passivo para fazer o recolhimento do imposto de renda devido no recebimento do aluguel, é quem recebe. Então, seria eu na qualidade de locador. O que às vezes pode acontecer se o locador, por exemplo, não é uma pessoa física residente no Brasil e não tem um procurador, por exemplo, nomeado, eu, como inquilino, posso fazer a retenção para ele, tem um código específico que eu faço, mas o sujeito passivo é o locador. Sim, o inquilino, no caso, só coloca no informe da receita dele no final do ano que ele pagou X de aluguel, mas quem tem que reter isso fica para o inquilino, para o proprietário. Ele declara por uma questão de você fazer ali balanço, né? Você conseguir conciliar teu ativo e teu passivo. Então, ele informa que pagou e eu vou lá na minha declaração de imposto de renda e declaro ali mensalmente aquilo que eu recebi, porque o carnê-leão do recebimento de aluguel, ele é mensal. Eu só levo depois ajuste informando. Bom, eu acho que de pergunta nós estamos ok aqui, Laura. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui. A gente ficou um tempinho sem fazer alguma live. Acho que foi um assunto muito legal para a gente trazer, um assunto mais delicado, um pouco mais técnico, mas que eu acho que é de curiosidade e todo mundo quer ter esse conhecimento, porque a gente vai sentir na pele isso, né? Não vai ser algo que todo mundo, em algum aspecto, vai sofrer para o bem ou para o mal pela essa reforma tributária. Então, acho que é legal a gente poder levar esse conhecimento. Laura, eu queria agradecer você pelo seu tempo. Você já é parceira aqui da casa. Agradeço ao tempo, a explicação aqui, que foi muito bacana. Acho que agregou muito para os nossos clientes. E falar que a Laura está à disposição aqui para os nossos clientes, para todo mundo que nessa parte tributária, ela está aqui para nos ajudar e fazer uma parceria com a gente quando a gente encaixa esse assunto, a gente faz esse trabalho em conjunto. E também falar quem aqui, por um acaso, aqui está acompanhando e não é nosso cliente, pode entrar no nosso site, que é o renovainvest.com.br, entrar em contato com a gente lá para nos conhecer melhor. Temos também feitos bastantes vídeos educativos de mercado financeiro no YouTube, então, para quem não nos segue no YouTube, temos bastantes vídeos explicativos. Laura, queria deixar um espaço para você também, deixar considerações finais. Gente, que de novo, né, eu vou repetir um pouquinho do que eu já falei no começo. Conheçam, leiam, vão a fundo. Eu vou pedir para o pessoal compartilhar com vocês o link onde tem o projeto, onde ele está tramitando. Sempre entrem, o site é educativo, pelo menos é fácil de ler. Vejam, eu sempre acompanho todos os dias, porque qualquer movimento é importante para a gente numa análise. E assim, de novo, entender fundamento.
Isso é o básico. Não, eu falo assim, não vamos ser ovelhas de manchete. Eu peguei essa frase de uma pessoa que eu adoro, que é Ana Paula, e eu falo assim, não vamos só acreditar no que diz. A gente tem que estar preparado para o que vem, porque consertar o que fizemos de errado, o que fizemos na pressa, dá muito mais trabalho do que fazer algo preventivo. Precisamos fazer com toda certeza. Mais do que nunca, planejamento tem que ser feito. Já era motivo na pandemia, agora mais ainda. Mas, de novo, a gente tem que fazer com aquilo que efetivamente existe. Não dá para fazer com medo ou com base em suposições. E só conhecendo a fundo é que vocês vão saber realmente para onde ir. Por isso, contar assim com a gente, contar e entender o que está acontecendo, gente, é fundamental. E aproveitem que vocês têm isso. Entendeu? Acho que é muito bom e é um baita diferencial que vocês têm dentro da ótica de planejar, principalmente no Brasil, que é sempre uma caixinha de surpresa. Isso aí. Então, gente, muito obrigado. Boa noite a todos e até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada.